dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Leonardo Barreto. Hoje eu estou aqui com o João Bosco Rabelo para mais um episódio do Capital Político, entrevistando hoje Igor Tokarski. Igor, é um prazer recebê-lo aqui para essa conversa. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Leonardo. Um prazer enorme estar com você, com o Bosco. São referências na cidade, nessa leitura política. E falando em referência na cidade, né, Igor? Olha, o Igor hoje é advogado, ele é do escritório da LKT Consultores, que trabalha com relações governamentais, principalmente na área de energias renováveis. Mas mais importante do que isso, Igor é um grande observador de Brasília, ele tem uma experiência de governo, né? Foi secretário de articulação institucional do governo Rodrigo Hollenberg, secretário de meio ambiente, administrador de Brasília, então acho que não tem ninguém mais qualificado para sentar com a gente nesse momento, num momento que eu diria talvez histórico, porque eu não sei, talvez o Bosco pode lembrar, com certeza tivemos bancadas maiores do que foi formada com a federação agora de PP com União Brasil. Mas certamente nesse novo modelo, né, nesse novo momento político-partidário do Brasil, a gente tem um evento que não é trivial, né, de uma unificação de dois partidos do centro, União Brasil e Partido Progressista, que peguei os números aqui para a gente olhar, formam uma bancada na Câmara dos Deputados de 109 deputados, no Senado 14 senadores, aí vai ficar com o mesmo tamanho de PL e PSD, e mais importante que isso, tem um fundo partidário e eleitoral que vai chegar perto de R$1 bilhão, então não é exagero dizer que é um negócio bilionário. E é muito interessante porque alguns colegas comentando, não, mas o pessoal tem muito conflito interno, tem muito problema para resolver, não sei se isso vai dar certo, mas eu fico pensando o seguinte, Bosco, que não há nenhum conflito que R$1 bilhão não resolva, né? Se você tem R$1 bilhão de fundo, você tem muita condição de resolver conflito. Tokarski, como é que você percebe essa federação contextualizado nesse momento, né? Um momento que a gente já está olhando para 2026, né? A força gravitacional da eleição presidencial já se faz sentir completamente. O Congresso tem exercido uma trajetória de empoderamento diante do Executivo e acho que na carta ontem de princípios da federação tinha muito esse conteúdo de fortalecer o parlamento, né, de fortalecer um processo político a partir do legislativo e um conflito de poderes, né, entre judiciário, executivo, legislativo. Qual que é o tamanho desse evento, Igor? Leonardo, acho que você fez uma leitura perfeita, né, desse novo cenário que vem se acumulando nos últimos anos, né? A política brasileira tem mostrado um novo formato, né, as federações, a possibilidade dessas federações serem inseridas no campo político-eleitoral. E essa união com progressistas, ela demonstra uma capacidade de força enorme, que teremos reflexos em várias unidades da federação, incluindo o próprio Distrito Federal, onde, como você bem disse, um orçamento bilionário dará condições para que essas negociações aconteçam, para que essas estruturações visando as eleições 2026 e 2028 ocorram, para que cada vez mais a gente tenha ali, em alguns núcleos, né, essa concentração de poder. Eu vejo também que, como disse, nesse acúmulo de eleições, de decisões políticas, essas placas tectônicas estão se acomodando, né? São placas tectônicas que, de vez em quando, elas se colidem, né? Nós temos algumas fatos políticos, crises políticas, que elas precisam se acomodar. Então, essa perspectiva dessa federação tão grande assim, é uma grande placa tectônica, né? Agora vai ser a maior, e que ela vai ter ali algumas dificuldades naturais, normais em alguns estados, em função da tradição política de determinadas posições e personagens políticos nesses estados, mas eu acredito que no médio prazo, né, pensando já em 26, isso será possível ter essa acomodação.
mas também, né, são reflexos da reforma política. De 2017. Exatamente. Né? A gente vai ter uma redução de campos, né, de siglas, ainda que não haja uma fusão de partidos, é só uma federação, os números serão mantidos, os nomes serão preservados, mas a gente vai ter ali grupos que vão se concentrar, desde a extrema esquerda até a extrema direita. A gente vai ter uma limitação desses campos, desses núcleos, e fazendo com que o eleitor tenha uma identificação maior do processo ideológico, que lá atrás, quando a gente fazia essa análise das siglas, a gente tinha posições e personagens de todos os lados, né? Se acomodando numa mesma sigla. Então, eu acho que essa placa tectônica que eu chamei, né, essa acomodação, vai fazer também com que esses personagens tenham um alinhamento maior dentro de um princípio ideológico. Esse processo de acomodação, Bosco, e aí me parece que o grande evento é realmente essa federação entre União e PP agora, mas ela também está atingindo outros partidos que estão se movimentando, talvez inclusive para sobreviverem, né? Porque eu fico imaginando que União Brasil e PP, essa federação, com quem que ela concorre? Não sei se ela concorre com o PT, mas talvez ela concorra com republicanos, concorra com o PSD, porque... Com o PL, né? Com o próprio PL, que é o pessoal que nada ali mais ou menos na mesma raia eleitoral, né? E como é que isso sinaliza, por exemplo, em termos de ameaça, em termos de oportunidade, por exemplo, para os outros partidos do centro, Bosco? Em primeiro lugar, boa tarde também para o Igor, para você, para quem está nos vendo, ouvindo. Olha, o que está acontecendo agora poderia já ter acontecido há muito tempo, né? Se lá atrás o STF não tivesse adiado a reforma política Isso já poderia estar acontecendo há pelo menos 10 anos no Brasil, né? Mas isso que é efeito dessa reforma política de 2017 e, portanto, era uma expectativa que se tinha e que se confirma agora. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer que isso é saudável, né? Você vai ter menos partidos, mas partidos mais fortes e mais uniformes em termos ideológicos, não é? E o que você vê aqui, por exemplo, que o PSDB está também se juntando ao Podemos. Quer dizer, é uma grande diferença entre essa união e essa do União Brasil do PP, mas aqui, de qualquer forma, você também enxuga e dá uma uniformidade. É favorável para todo mundo isso. Só houve partidos maiores na época do regime militar, que era o bipartidarismo. Fora disso, e você vê que quando terminou o bipartidarismo, você percebeu que MDB e Arena eram um saco de gatos, porque muita gente que você considerava dentro do partido, porque havia um inimigo comum, que era a ditadura, depois que isso acabou, alguns perfis surpreenderam. Dentro do MDB, por exemplo, tinha gente que você olhava e dizia, bom, eu pensava que esse cara era de esquerda, não era. Né? Vai acontecer, de certa maneira. Né? E lá na Arena também aconteceu episódios surpreendentes, como o do Teotônio Vilela. Enfim, caras que você dizia, pô, esse cara aí é a favor da ditadura e tal. E, na verdade, foram elementos que foram decisivos na redemocratização. Então, acho que esse processo ainda vai passar por muita coisa desse tipo, alguns expurgos e tudo, mas isso também é bom. Agora, eu queria chamar a atenção, Léo, uma coisa que eu considero a mais importante que está acontecendo hoje é que, dentro desse processo de reorganização partidária, de rearrumação da casa, as placas tectônicas que ele falou, não é? Você tem uma coisa que está sendo confirmada, né? Porque você percebe o seguinte, durante esse episódio, durante a gestão Bolsonaro, o bolsonarismo, por várias razões, né? Mas principalmente porque puxava votos, não é? Ela criou, já falei isso aqui uma vez, uma distorção, que era a extrema-direita, sendo minoritária, liderar o processo, subjugar a direita e liderar esse processo político
de polarização. Agora, você tem das eleições municipais para cá, e até por causa delas, os resultados, você tem uma rearrumação. A direita está tomando o seu tamanho, o centro também está ali unido, e o que você vai ter nesse partido, nesse PP União aqui, não é? Você vê que o PL fica para cá, e esses dois partidos aqui, que têm direita e centro, vão ser a maior bancada. PSDB e Podemos vai se somar a esse espectro de centro e direita. E você vê que o PL é que está brigando sozinho pela anistia, inclusive com esses conflitos com o presidente da casa, com o Hugo Mota, porque o Hugo Mota já assumiu com essa receita dessa maioria de centro-direita, né? E com o PL lá, e mesmo assim um PL que dentro dele o bolsonarista de raiz mesmo ainda não começa a ter contestação interna também, no sentido da condução política do processo. Então esse é outro efeito que eu acho muito importante, porque está se confirmando. Hoje eu estava aqui, lendo aqui, e vi uma entrevista do Gilberto Kassab. Que coisa interessante, Igor. O Kassab vinha sendo sempre refratário a ficar comentando muito 2026, porque ele sempre está na saia justa do Tarcísio, né? Ele quer o Tarcísio para 2030, mas a gente sabe que a política tem sua própria dinâmica. Então ele diz aqui, na hipótese do Tarcísio sair candidato, aspas, nessa hipótese, Caiado não sai, Ratinho Júnior não sai, Zema não sai, Tereza Cristina não sai. A direita vai ficar com o Tarcísio e para enfrentar o Lula. Agora, se Tarcísio não for candidato, a centro-direita vai se movimentar. Acredito que com um cenário fragmentado, quem tiver cerca de 20%, ou mesmo um pouco acima de 17% dos votos, pode chegar ao segundo turno. Eu acredito que o Tarcísio não disputará o Planalto, mas se disputar, o quadro é esse. Então você veja que o fator Tarcísio, ele acentua esse isolamento do que eu chamo de extrema-direita, né? Agora, isso é muito interessante porque até então a principal força da direita é o Bolsonaro. Né? É o nome Bolsonaro. Acho que é difícil a gente tecer considerações agora, né, em razão da questão de saúde dele. Isso é uma coisa delicada da gente comentar. Mas quando a gente tem essa força União e PP, de certa maneira, não se cria uma estrutura capaz de prometer de permitir um voo solo para a direita sem Bolsonaro. Exatamente. E aí a pergunta que eu faço, Igor, é a seguinte. Eu acho que para o Tarcísio existe um grande dilema aí, que ao que tudo indica, Bolsonaro não vai tentar esticar a corda até o final, né? E aí quando eu digo até o final, é até a véspera da eleição, para só então, se realmente ele não puder ser candidato, ele indicar um sucessor. Esse é um nível de incerteza para o Tarcísio que possivelmente ele não suporta, né? Porque o cara teria que renunciar ao governo do estado de São Paulo em abril e ficar entre abril e até setembro, né? Quem sabe, ali agosto, sei lá, num limbo, né? Sabendo que o Bolsonaro eventualmente pode mudar de opinião, enfim, a gente não sabe como é que funciona. Então ele, assim, a única maneira, do Tarcísio controlar o próprio destino é ficando governador, né? Então, assim, essa dinâmica é muito prejudicial ao Tarcísio. É um dilema, viu? Porque você veja o seguinte, tem vários aspectos aí, né? Você está certo nisso. Num cenário de incerteza, o Tarcísio não pode ficar esperando e nem comprometer a sua candidatura à reeleição, que é tranquila. Agora, tem dois aspectos aí. O primeiro é que a política tem um timing, entendeu? Tem a sua própria dinâmica, você acabou de falar. falar. Né? Então é o seguinte, a hora do Tarcísio é essa.
Não sei se 2030 será a hora do Tarcísio. Então, tem essa coisa do cavalo selado, né? O político tem muito isso. Esse é um drama dele. O outro, que você mencionou, que é o Bolsonaro, eu acho que o Bolsonaro vem sofrendo, independentemente do estado de saúde dele, ele vem sofrendo uma desidratação política desde que foi considerado inelegível. Né? E a inelegibilidade é um dado fundamental, mas tem os processos. Então, eu não sei se o tempo do Bolsonaro esticar a corda chega até abril, porque ele tem aí uma condenação em vista. Né? E já está bastante desidratado politicamente. Você veja que a coisa tem uma gradação. Né? Você vê que no primeiro momento ele mandou totalmente no partido. Impunha as coisas, brigava com o presidente do partido, com o Valdemar, brigava com o fulano, impunha as coisas. E essa condição impositiva foi se perdendo, foi diminuindo de forma visível. Né? E ela ganha o seu ponto agudo nas eleições municipais. Quando ele sofre derrotas em vários estados, em vários municípios, para candidatos da direita. Não estou nem falando da esquerda, para a direita. Ele encarou uma disputa contra o candidato do Caiado em Goiás, perdeu. Teve outros que eu não memorizei aqui. Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, etc. Então é o seguinte, ali, Fortaleza. então esse recado das eleições municipais ele é muito forte e estimulou a moçada porque ao contrário do PT, né, onde não há sucessão do Lula, não há um líder, o Lula não formou uma liderança, o bolsonarismo, como ele envolveu extrema-direita, Bolsonaro, direita e centro, ele tem muitos sucessores aí para o líder principal, que foi o Bolsonaro. Né? Então, eu acho que até lá, até o final desse ano, o Bolsonaro estará fora de combate, do ponto de vista político, porque vem os outros processos do STF. Né? E aí, nesse caso, essa união, ela daria segurança? Como é que você vê isso, Igor? Bolsonaro foi uma peça fundamental para essa reorganização da direita, como você abordou há pouco, Leonardo, em 2018. Deu voto para ela, né? Ele conseguiu dar voz, né, a parte da sociedade que não encontrava ali um discurso aliado aos seus pensamentos. Então, ele foi o personagem principal dessa reorganização. Mas lembremos também que, naquela época, a força que o Congresso Nacional, os parlamentares tinham era diferente. Justamente no governo Bolsonaro, o Congresso começa a ter um protagonismo maior, começa a ter forças maiores, começa a ter uma reorganização muito maior, né? Exatamente durante o período que ele esteve à frente do Planalto. Um poder, né? Um poder. Então, essa reorganização que nós estamos discutindo hoje, da Federação União Progressista, da velocidade da fusão do PSDB e Podemos, e outras que podem surgir até a eleição de 2026, elas também decorrem desse rearranjo, dessa reorganização de forças no Congresso Nacional perante o Poder Executivo. Então, acho que isso é bastante considerável. Agora, do ponto de vista da candidatura presidencial que representará a direita em 2026, eu acho extremamente cedo. Acho extremamente cedo, embora haja vários processos judiciais correndo contra o Bolsonaro com algumas condenações, eu acredito também que haverá uma esticada de corda até o limite. Bosco foi muito feliz quando ele fala que a política tem sua dinâmica e não aguarda quando o cavalo passa selado e o personagem não pula em cima. Porém, a posição do Tarcísio, ela é uma posição hoje, uma posição de demonstrar lealdade, né? Ele gosta muito de repetir essa posição de lealdade e gratidão ao Jair Bolsonaro, só que a política está tendo sua dinâmica, está tendo suas movimentações, estão tendo as suas conversas dos bastidores. E, por exemplo, o próprio Caiado já se manifestou no interesse de ir adiante na sua pré-candidatura. O Romeu Zema também tem sinalizado dessa forma. E o Tarcísio tem aguardado. Porém, ele já tem demonstrado durante a sua gestão uma posição muito menos radical, uma posição de muito mais diálogo com todas as frentes de poder, com todos os lados. E isso
pode trazer para ele uma imagem de um candidato muito mais moderado, caso venha ele a ser um pré-candidato. Mas também surgem dúvidas na cabeça do Tarcísio, por exemplo, em relação ao certo pelo duvidoso, né? Ele tem hoje uma posição bastante, uma aprovação bastante considerável dentro da população de São Paulo, né? Um nível de popularidade bastante alta, e também ele está à frente do segundo maior orçamento do país. Só perde para o orçamento da União. E o orçamento da União não está na mão do chefe do executivo. E o segundo orçamento está na chefe do executivo. Então, são mecanismos de governabilidade completamente diferentes, né? Agora, se o Tarcísio entender que não é o momento dele em 26 deixar para ser 2030, ele também pode correr o risco de as placas tectônicas se mexerem de um tanto que um presidente mais moderado pode ser eleito, e aí ele vai perder a vez, né? Ele acaba tendo um prejuízo muito grande da vez. Deixa eu abrir o nosso tema é o bloco, os resultados, mas eu preciso abrir um parênteses aqui, por quê? Porque vocês trouxeram, quer dizer, a gente trouxe uma questão que é a influência do Bolsonaro nesse processo. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui. Hoje existe a possibilidade do Bolsonaro ser julgado estando internado, né? Lutando pela sua sobrevivência, né? Vocês acham que esse estado de saúde do Bolsonaro muda alguma coisa? Não na decisão do Supremo, porque isso está em outra esfera, né? Mas nesse processo, nessa estratégia de defesa política que ele está trabalhando, você acha que ele vai tentar se constituir não como um desafiador, mas um mártir? Assim, me parece que essa é uma variável interessante agora desse Eu acho processo. que ele já está fazendo isso, né, Léo? Porque se algumas coisas ficaram muito naturalizadas, né, nesse processo. Mas se a gente olhar bem, prestar atenção, ele vem se expondo fisicamente de uma forma que nenhuma pessoa gostaria de fazer, não é? Essas imagens do hospital, essa coisa toda, ela tem esse objetivo da comoção, não só também para manter a liderança eleitoral, mas para comoção em função do julgamento. Aí, em seguida, convoca a manifestação. Tudo isso aí está dentro do jogo, né? Mas o que eu acho mesmo é que, você veja bem, não sou médico para falar, né? Mas já é a 7ª ou 8ª intervenção cirúrgica, né? Se não me engano. E 14 horas de cirurgia. Então, você vê que já não é uma condição de saúde que você possa dizer, quer dizer, não dá para você dizer que ela é impeditiva de ele exercer um mandato. Mas não é uma coisa também muito natural, né? Quando o eleitor vai para a eleição, ele tem muito isso em mente. Nós temos essa história toda no Brasil de presidentes que morreram, desde o regime militar, depois Tancredo, né? Eu acho que isso aí, o fato, se ele fosse ainda o único líder da direita, eu acho até que, apesar disso tudo, não é? Mas ele tem todo um capital sendo desidratado, como eu disse, pelo próprio processo político, não é? Então eu acho que sim, ele vai passar o bastão. Agora a questão é saber, e aí a questão do tempo é fundamental, como o Igor disse, é saber quem vai pegar esse bastão, não é? O comportamento do Tarcísio é um comportamento muito interessante, porque, como o Igor disse, eu mesmo já tive a oportunidade de testemunhar em São Paulo, ele tem um comportamento que, ao mesmo tempo que ele procura não ofender ou ferir ou criar alguma suscetibilidade com o Bolsonaro, ele, de outro lado, também se mostra menos extremista, mais ao centro nas atitudes dele e em algumas falas. É evidente que ele está ali, ele não quer perder esse eleitorado, esse voto, nem a liderança do Bolsonaro,
Mas ela já ela já permite esse enfraquecimento da liderança do Bolsonaro, já permite que um cara como o Tarcísio, de vez em quando, desagrade ele, como já aconteceu. Ela não é mais uma coisa absoluta. Eu posso aqui e ali desagradar. Eu não posso no todo. Né? Então, você veja que o Tarcísio tem tido reuniões com o pessoal do STF, tem tido reuniões com o pessoal do governo. Ele está se movimentando, né? De uma maneira normal, mostrando que ele não tem presília. Ele vai agora com os cuidados que tem que ter com o eleitorado. Essa fala do Kassab é significativa, você acha? Eu acho, porque ela acontece no momento, quer dizer, o Kassab antes, ele era absolutamente taxativo, não será. E ele mudou, né? Não, ele agora está dizendo assim, se for, ele já admite a hipótese. O que muda ele são as pesquisas de desaprovação do governo federal, né? Claro, do Lula. claro. Então também tem o seguinte, outra coisa importante que você mencionou aí, o Igor também, né? O fato dessa união aqui, esse enxugamento, é um segundo enxugamento partidário, né? Já houve o primeiro. Então eu acho também que isso aqui, nós temos que ver daqui para frente também, não será agora, né? Mas nós estamos naquele chamado presidencialismo tá difícil. Branco, né? Ou parlamentarismo branco. Semipresidencialismo ou semi-parlamentarismo. Né? Então você vê... Tem o nem também. Né? O nem presidencialismo, nem parlamentarismo. Nós somos mais próximos deles. Eu acho que em algum momento essa coisa vai ter que ser definida. Né? Não é para já, não é para amanhã, não. Mas eu acho que esse enxugamento do quadro partidário com partidos maiores e mais fortes favorece esse caminho, sabe? Porque abre uma porta para você ter decisões mais, como diz assim, mais formatadas, mais acordadas. Mais colegiadas, né? Mais colegiadas, perfeitamente, o termo é esse. Pois é, aí fechando então parênteses. Igor nos lembrou, né? Que a eleição é ano que vem, não é esse ano. Às vezes exatamente. A gente não se esquece disso. O próprio governo tem dificuldade de lembrar disso. Bastante, que parece que ele está... Parece que a gente já está na véspera da campanha. E tem, né? A gente vai ter aí 14, 15 meses até o início do processo eleitoral. E até lá, né? Provavelmente as chances de uma oposição da recondução estão muito atreladas ao desempenho do próprio governo. Né? E como que essa união com progressista, né, união progressista, conversa com essa base, com essa questão da governabilidade do presidente Lula até 2017, né, até o final do seu mandato? Desde ontem, no evento de lançamento da frente, né, eu pude observar várias falas de líderes, de caciques, né, de pessoas que estão à frente da condução dessa frente, Progressistas União, e eu vejo uma fala mais voltada para a oposição. Eu vejo uma fala mais voltada a trilhar seus próprios caminhos, e não de estar embarcado num projeto de reeleição do presidente Lula. O Ciro Nogueira, de fala conhecida, sempre destaca a impossibilidade dessa frente, dessa fusão, dessa federação caminhar ao lado do presidente Lula em 2026. Ele sempre colocou isso de modo muito claro, quando era PP, e agora como federação ele também tem ressaltado essa opinião. Ontem, na fala do próprio presidente Davi Alcolumbre, eu percebi ali uma fala muito mais voltada a trilhar caminhos próprios. Do próprio Davi Alcolumbre? Davi Alcolumbre, né? Que a federação ela vai ser essencial para unificar o país. Que a federação ela terá um papel protagonista com esse propósito de unificar o país, ou seja, fugir da polarização. E, por outro lado, a gente tem dentro da União
embora a União não tenha dado toda essa repercussão necessária, tem uma pré-candidatura a presidente da República dentro do União Brasil, né, do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que por vários personagens também do União não deram essa relevância toda, mas nós temos ali já um pré-candidato pautado. Então eu não vejo hoje muita aproximação, um caminho de aproximação da federação para o governo Lula. Vejo mais forças que vão criar um distanciamento. É óbvio que nós vamos aguardar agora, caso ocorra uma reforma ministerial, como terá a participação do União, né, que hoje tem 2 ministros e o Progressistas com 1, como eles serão e quais personagens estarão presentes no governo Lula. Deixa eu fazer uma parada aí para te perguntar uma coisa, Tokarski. Acho que o presidente Lula... A gente hoje está vivendo uma situação interessante, que é a seguinte. De um lado, você tem 256 deputados que assinaram ali a urgência da lei da anistia, que é talvez a principal afronta direta feita ao governo, né? Talvez desde a posse do próprio presidente. Do outro, existe um movimento do presidente Lula de administrar o Congresso via cúpula, né? Por meio de uma estratégia de aproximação dos presidentes da casa. Né? Assim, para onde o Lula vai agora, ele convida Alcolumbre e Mota para o acompanhar, e ele entende, de certa maneira, que essa é a alternativa que ele tem. Ele só tem viajado com a oposição. Para conseguir endereçar isso. E Alcolumbre, a gente sabe, é muito jeitoso, né? Uma figura política que trabalha muito nos bastidores, é um articulador nato, e que, de certa maneira, topa esse processo de administração eu não digo assim, dos interesses do governo do ponto de vista de vai aprovar a agenda do governo, mas pelo menos de impedir, né, um colapso do governo. Você acha que em algum momento existe chance desse União progressista, né, entrar em alguma rota de colisão com Alcolumbre? Como é que você vê o Alcolumbre nesse jogo agora? Eu particularmente não acredito que haja a possibilidade de uma rota de colisão da federação com o Davi Alcolumbre. Primeiro porque as pessoas que estão à frente dessa federação também têm os mesmos predicados que o Alcolumbre. São muito jeitosos, são muito bons de articuladores, né? Construíram essa força política a partir de várias diferenças, de várias peculiaridades estaduais, e conseguiram que essa federação fosse formalizada. Então, eu não acredito nessa possibilidade. Pelo ponto de vista da necessidade que o presidente Lula tem perante os presidentes das casas, seja Davi Alcolumbre ou o deputado Hugo Mota, é uma condição sine qua non. Qualquer pauta do governo, seja ela uma agenda reativa ou uma agenda ativa, ela passará pela interlocução e pela articulação dos presidentes da casa. Então, o presidente Lula tem mesmo que estar cada vez mais próximo a esses personagens para que eles estejam de uma forma alinhada com os pensamentos do Planalto. Não acredito também, por outro lado, que haja um desembarque imediato, né, de personagens políticos que hoje estão participando do governo Lula, que estão dentro da federação. Pode ser que seja gradual. Porém, as sinalizações que aconteceram de ontem para hoje, a partir, né, da formalização da Federação União Progressistas, direcionam o pensamento para que não se caminhe com o governo Lula no processo eleitoral de 2026. Vocês acham que existe alguma chance do Lula atuar para deixar essa federação fora da eleição presidencial? No seguinte sentido, olha, tudo bem, se não quiser caminhar comigo em 26, não precisa,
Mas se você não caminhar com ninguém e se concentrar na eleição para o Congresso, pode ficar aí só fazendo a eleição para a Câmara e para o Senado. E não se alinhar uma candidatura de oposição, para mim, já... Você acha que faz sentido isso? Eu acho que não, Léo. Eu acho assim... como é que eu resumo mais ou menos uma coisa a partir do que o Igor trouxe, né? Eu acho que... vamos pensar aqui, vamos fazer uma espécie de analogia primária pra caramba, mas vale. Com o governo Dilma, né? Onde a Dilma começa a cair? Quando ela se recusa exatamente a fazer o que o Lula está fazendo, né? Consta que na época o próprio Lula veio a ela e dizia: amarra o PMDB, negocia, compõe. E ela ficou focada na briga com Cunha e acabou dando no que deu. Depois brigou com o Temer, depois, enfim. Então, ali você já tinha uma coisa muito menor do que você tem hoje, que era o seguinte: ali você tinha o início do orçamento impositivo, os primeiros dias dele. O Congresso ainda não tinha essa força, né? O Henrique Eduardo Alves estava conduzindo o orçamento impositivo numa proporção muito incipiente ainda. Era pouca coisa. Hoje já está consolidado, né? E se nós formos olhar o trajeto das coisas até aqui, eu volto a dizer, né? A eleição do Hugo Mota não foi uma eleição. Foi uma passagem de bastão, porque o Hugo Mota não teria condições de ter 400 e tantos votos. Portanto, aquilo que o Lira teve, aquele universo de votos, foi transferido para o Hugo Mota. E dentro de uma engenharia pactuada, né? Que ali eu vi claramente os primeiros sinais de que a direita e o centro iam trabalhar profissionalmente, unidas, e a extrema-direita ia ficar isolada. Para mim foi claro. Os movimentos seguintes também, porque o Lula se entendeu com as cúpulas, recebeu o Hugo Mota, não é? Essa fúria do Sóstenes Cavalcante, por exemplo, porque o Hugo Mota foi jantar com o Lula e saiu dizendo: anistia agora não, vou botar outras coisas aqui, não tem urgência, quer dizer, tem coisas pactuadas ali, né? E depois tem o seguinte também, aí que eu acho que o compromisso dessa cúpula, que vai se transformar numa federação, ele não é para 2026 de jeito nenhum. Ele é para dar estabilidade agora. Estabilidade política ao governo, isso não vai faltar, isso está pactuado. Você veja que antes de embarcar para o Japão, todo mundo continua falando de reforma ministerial, tem lá sua importância, mas uma importância muito menor do que já teve, não é? Então, o que importa agora realmente são as emendas, é o dinheiro. E isso foi pactuado com o Lula na véspera do embarque para o Japão. Todo mundo esperando uma reforma para poder aumentar a sustentação do governo do Lula. O acordo se deu pelas emendas. Está todo mundo feliz e saltitante. Então, essa pauta da anistia não é definitivamente prioritária para o Hugo Mota. Tanto que agora já começou o acordo do Alcolumbre com o Mota a partir de uma dica dada pelo Barroso, do STF. Que era o óbvio. O que o Barroso disse? O Barroso disse: olha, o Congresso tem total legitimidade para fazer um projeto de lei sobre o assunto. Por quê? Porque o juiz ele abre o código aqui e diz: esse crime são 15 anos, ponto. A tipificação e a pena. A tipificação e a pena. Então, se você não está concordando com isso, por um evento que aconteceu e foi aplicado, então o Congresso tem que modificar no texto da lei, equilibrar essa geometria, mudar as penas, etc. Se o Congresso fizer isso, esse julgamento que está aqui agora já é alcançado por isso, não é? Então ele não está dizendo para o Congresso: interfira na minha dosimetria. Não. O que o Congresso, alguns do Congresso, vinham tentando fazer era interferir durante o julgamento agora. Na marra, tem que baixar a pena da menina, não sei, não. Aí é uma interferência direta de poder, do outro com poder novo. Agora, se você fizer a lei, já alcança aqui. Esse foi o recado do Barroso. Imediatamente, Alcolumbre, Mota começaram a fazer o planejamento para fazer essa alteração de forma que os mandantes tenham uma pena maior e os peões, né, a chamada massa moral, tenham sentenças menores, o que me parece bastante equilibrado. Então você vê que tem aí uma institucionalidade
funcionando nas relações governo-oposição. Não é? E é algo que nós vamos, aos poucos, nos acostumar, porque, como falou o Igor, um Congresso que tem as rédeas políticas na mão, poderoso, com orçamento próprio, num regime semipresidencialista, com partidos fortes e majoritariamente conservadores. Não é? Então, isso aí vai tornar cada vez mais natural esse tipo de condução impositiva pelo Congresso. Quer dizer, qualquer governo que vier vai ter que submeter, alguns com mais facilidade, por uma questão ideológica, outros com menos facilidade. Não é? Mas eu acho que o pacto está feito para essa estabilidade, mas não para 2026. 2026 é a política que vai determinar. Se um milagre da vida colocar a economia lá em cima, tudo é possível com o Lula. Agora, não parece que é esse o destino, e acho que o governo está cometendo erros muito primários e bobos. Né? Depois dessa questão do PIX, veio essa questão do INSS, pelo amor de Deus, isso aí é um desastre. É um momento muito sensível para o cometimento desses erros, né? Nossa, aposentado. Né? Então, assim, eu estava vendo a planilha, tudo bem, isso vem de governos anteriores, mas parece que o último número, em milhões, o salto no governo Bolsonaro era 750 milhões. Nesse governo já foi para 2 e tantos bilhões, esse número saltou para isso. Então você vê que o problema é a inércia, né? Você acha que a CPI é inevitável? Eu acho que ela é evitável por uma razão, se o governo souber trabalhar, porque essa coisa pega outros governos, pega para trás. Então, se você vai para a CPI, tudo vai ser desembrulhado. Tem um mantra da CPI, né? Você sabe como começa, não sabe como termina. Você vai desembrulhar o pacote todo. Você pode ferrar o governo, mas é igual a CPI do Cachoeira, lembra? A CPI do Cachoeira entrou ali, quem morreu foi o Sérgio Cabral. Que tinha lá também a CPI do fim do mundo. Né? O Lula patrocinou a CPI do Cachoeira. E aí quem morreu foi o Sérgio Cabral. Né? Agora, Igor, você vê esse movimento de concentração partidária também na esquerda? Você teve um passado no PSB, né? Você fez parte de um governo do PSB aqui em Brasília, governo do governador Rodrigo Hollenberg, que talvez volte agora para a Câmara Federal. Você vê esse movimento de concentração acontecendo também na esquerda? Só um parênteses aqui para perguntar para ele. Ou a centro-esquerda? Para provocar ele também. O PSB pode ser o grande vencedor dessa coisa da esquerda aí, porque não só aumentou de tamanho, como ele tem uma liderança ali que é o Campos. Né? Eu tive uma experiência partidária em 2 siglas. Eu iniciei, digamos, uma vida partidária dentro do PSDB. PSDB? Fui presidente da juventude do PSDB aqui do Distrito Federal. E depois, ao convite do então senador Rodrigo Hollenberg, eu fui para o PSB para participar do seu governo. Eu acho que é inevitável essa concentração de forças, né, com núcleos, a partir da reforma eleitoral e também ocasionada por essas outras federações que estão se compondo. Ela vai exigir que esses grupos se fortaleçam para poder vencer debates, discussões, espaços dentro do próprio Congresso Nacional, dentro de governos, enfim, dentro do debate político como um todo. Então, eu acho que haverá, sim, uma aglomeração de siglas dentro da extrema-esquerda, da centro-esquerda, dos partidos de centro. A gente precisa falar do MDB, a gente precisa falar do Podemos, a gente precisa falar do PSD, que farão, a partir dessa concentração, Federação, União Progressistas e também nessa possibilidade de fusão PSDB-Podemos, enfim. E a gente tem aí da centro-direita essa federação e ali na extrema-direita o PL. Acredito que ao longo dos próximos capítulos da política brasileira, pensando no processo eleitoral, haja essa concentração. Até porque, é uma pergunta que você fez há alguns minutos atrás, Leonardo, se isso impactaria dentro do PT. Se a gente pensar isso de forma eleitoral, essa concentração União Progressistas, ela vai causar preocupação
na disputa de vagas dentro de no quociente eleitoral, né, número de deputados que serão feitas na Câmara Federal. E isso influencia diretamente na estrutura partidária a partir do fundo partidário, do fundo eleitoral. Então, as outras siglas terão que se mexer, terão que se organizar, a fim de que possam enfrentar, né, a força que está estabelecida nessa nova federação. Até do ponto de vista orçamentário. Né? Perfeito. Então, é uma disputa eleitoral, né, que ela tenha chances. Vamos colocar aqui o Distrito Federal, que são 8 vagas. Uma federação dessa, ela tem capacidade de fazer 4 até 5 vagas. Então, ela vai influenciar perfeitamente, frontalmente, as outras siglas, sejam elas de esquerda, de centro, ou as mesmas de centro-direita, para que possam ter as suas vagas, né, nas legendas partidárias durante a eleição. Quando você fala... Um detalhe, né, Léo? Esse fortalecimento, porque essa federação é uma prova incontestável de fortalecimento, né, político, de 2 legendas de direita e com alguma mescla de centro ali, né? O pessoal diz, o Bosco, que o PDS voltou a existir, né? Pois é. A Arena virou PDS, aí depois ela se dividiu em PP e PFL, e aí o PFL virou DEM, virou União e voltou a se unir agora com a federação. O PP, que era o antigo PPB, que era o antigo PDS. Você né? teve uma saidinha ali do bipartidarismo para uma coisa que se aparentou de uma forma e depois aquilo se multiplicou de uma forma louca, em 30 e tantas legendas. Não é? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, esse fortalecimento aqui se dá simultaneamente a um enfraquecimento grande da esquerda. Pois então é preciso que a esquerda se una, porque o PT ele está chegando num estágio que ele não tem mais a condição de ser o grande sustentáculo da esquerda. Você vê que o PSB está ali crescendo, com lideranças muito mais jovens. Essa posição é o Lula, não é o PT, né? É o Lula. É o Lula. Pois mas o Lula é finito. Finito. Né? E não gerou uma liderança. Que é onde sabemos. E não gerou uma liderança, entendeu? Ao contrário da direita, que tem várias aí. Então, a esquerda vai precisar, reforçando o argumento dele, a sua pergunta, vai precisar de se reforçar, porque isso aqui está crescendo e se fortalecendo, enquanto o grande sustentáculo dela está... Então, esse é o meu ponto. O Igor, ele começou o podcast dizendo assim, olha, teve um movimento das placas tectônicas, né? E normalmente, quando isso acontece, vem um terremoto. Ou você ganha um pré-sal, né? Movimentos de placa tectônica geram terremotos, né? É o que a gente sabe. Então, ele disse que o Brasil, ninguém supera o Brasil em perder a oportunidade, né? O último movimento tectônico trouxe o pré-sal para cá, né? Não significou nada. Mas aí, o que eu quero dizer assim, é isso, assim, você tem... Assim, eu fico... Pelo menos o meu primeiro... movimento, quando eu vi o tamanho de fato disso, né, é que os outros partidos que vão continuar nadando sozinhos vão ficar muito pequenininhos. E aí tem uma coisa que não é apenas fundo eleitoral. Cada parlamentar tem uma quantidade enorme de emendas que faz com que cada um deles, dependendo do lugar de onde ele esteja, seja a principal força econômica da região. Uhum. Ou seja, você juntando todo o orçamento que esse pessoal controla, né, vai virar uma máquina político-eleitoral que eu não sei se a gente tem notícia, né? E aí, mesmo que seja um modelo catch-all, né, assim, como você falou lá do antigo MDB, né, que você tem desde caras mais à esquerda, caras mais à direita, é um poder eleitoral formidável. Agora, e aí não é só a esquerda que está ameaçada, né? Mas eu acho que esse movimento... Acho que PSDB, republicanos, PSD, está todo mundo ameaçado. Esse orçamento também, Léo, esse poderoso orçamento dos fundos e tal, eles vão cada vez mais vão ter uma predominância, se eu não estiver errado, né, uma coisa menos personalizada e mais partidarizada.
Acho que os partidos, Essa é os uma, comandos é que vão mandar nesse dinheiro. essa é uma coisa que a gente vai ter que ver, né? Tem que ver na prática. Vai ter que ver na prática, Né? É. Porque eu acho que se você começar a personalizar, aí o partido começa a perder o Se a controle gente for disso. caminhar para um modelo de organização partidária americana, que todo mundo acha que é ideológico, e não é, né? Assim, os partidos republicanos e democratas são totalmente heterogêneos, ali é completamente personalizado. Eu não sei. Eu acredito que todo esse processo terá uma lentidão também. Né? Eu acho que é uma reorganização. Às vezes a gente fica muito ansioso. Né, quando eu falo das partes tectônicas também, às vezes elas se chocam e o epicentro surge daqui a um tempo, não imediatamente, a escala Richter também varia. Né? Agora, o dinheiro ele é um fator de celeridade, né? Porque você vê que o nego já botou fogo em casas aí, por causa do fundo partidário. Então, eu acredito que essa construção de como serão as medidas em relação ao comando do dinheiro, ao comando das emendas do orçamento, elas se mudarem não vão mudar também da noite para o dia.